Agora, o que está acontecendo é que uma maior judicialização, levar a análise do judiciário, não pode ser transferência de poder. O judiciário tem que tomar as medidas para não conhecer tais pedidos, por condições de ação, pressuposto. Por quê? Porque são assuntos políticos da política majoritária eleita. Em respeito à própria separação de poderes. Respeito à separação de poder. E onde está isso, o problema disso? Controle do judiciário. Esse é o problema atual de tudo que está acontecendo. Nós estamos falando dos meios oficiais solenes para resolver a questão. Não há controle. O problema do que está acontecendo em outros locais do mundo, talvez pior aqui no Brasil, por esses excessos. Porque na sistemática de substituição do presidente da República, racional, o presidente da República é substituído pelo vice-presidente, não é isso? Depois por quem? Pelo presidente da Câmara, que representa o povo. Depois pelo presidente do Senado. Depois pelo presidente, o último presidente do Supremo Tribunal Federal, que representa o colegiado. Agora, um ministro deste colegiado querer decidir mais do que o poder eleito majoritariamente, em questões de direitos fundamentais, de atitudes complexas para o legislador, sim, mas não extrapolar o poder. Está acontecendo o erro do Brasil de tutela cruzada. Controle cruzado é ineficaz, ineficiente, inadequado e tem que ser mudado. Quem julga os parlamentares federais é o STF. Quem controla o STF são os parlamentares federais. Isso não funciona. Isso não vai funcionar. Um conflito de interesses aí, vamos dizer. Há um conflito de interesse enorme. Quando a deputada federal Bia Kicis, aqui do DF, estava à frente de um projeto para baixar de 75 para 70 anos. Os argumentos contra são válidos dentro da democracia, no princípio republicano. A aposentadoria compulsória, nesse caso. Exato. Agora, a força com que esse argumento vem em razão desse controle cruzado é que é o problema. A deputada Caroline Zittoni, de Santa Catarina, está vindo com um projeto de lei de sustar atos normativos do judiciário que extrapolem seus poderes. Vamos ver o que vai acontecer. Muito provavelmente não vai andar. Por quê? Porque essas questões estão acima do possível do controle que deve ser feito de um órgão jurisdicional. Estou me alongando nessa questão, porque ela é complexa. Se você for aos pais fundadores americanos, o federalista, eles colocam federalista 51, que é de Madison, né? Madison, Hamilton e o John Jay, parece nome de rapper americano. O John Jay acabou sendo ministro da Suprema Corte americana. Ele diz, no 51 diz, os homens não são anjos. Se fossem anjos, não precisaria de governo. E tem o outro federalista, que 48, não me lembro do literal completo, mas que é o poder é usurpador. Ele tem que haver um controle eficaz dentro dos limites que eles são considerados. Que está de acordo com o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Exatamente, né? Exatamente. Eu tenho lido um pouco assim, uma análise jurídica, né, sobre o que está acontecendo. Eu venho ouvindo falar muito assim, juristocracia, né? O que acontece? É o termo partidos que está sendo colocado. Que não têm representatividade política nenhuma praticamente, provocam o STF e o STF começa a governar de acordo com partidos... A ditadura do judiciário, isso está sendo analisado. Você acha que o cenário é esse? A juridicidade no lugar da legalidade. Você pode relativizar a legalidade, até a supremacia limite, né? do interesse público, a questão do erário, você não pode ter uma supremacia, você tem que discutir. Mas questões de direito fundamental, sim. Mas no momento que está vendo é esse excesso de poder sobre uma alegação de medidas contra-majoritárias, que na verdade eles vão criando espaço, testando a representatividade popular, que é o povo, os meios de comunicação, que não estão vendo que isso não é contra o presidente Bolsonaro. Isso será contra qualquer presidente. Popular, né? Contra qualquer presidente será utilizado, na alternância de poder. E aí o que se vê? Cadê a nossa sociedade civil? A gente está
Esse é uma quebra do princípio republicano, até ir contra essas manifestações populares, que são ordeiras e ilegítimas, estão sendo represadas. E o princípio republicano reclama que haja essa participação popular. E o que está acontecendo no Brasil? A própria classe intelectual jurídica não está se manifestando a contento. Cadê o OAB? Cadê os professores de direito constitucional? Cadê os professores? O sistema acusatório nosso sendo violado, atropelado. Onde estão o pessoal de processo penal? Não só os professores, mas os operadores do direito, os próprios magistrados, promotores, defensores, advogados, delegados, advogados públicos. O que não está acontecendo? A exposição, a crítica, o debater de doutrinas não é delito. Não pode vir a ser delito nunca. E isso está escrito, sabe onde? Na Lei de Segurança Nacional. A revogada e tão mal falada Lei de Segurança Nacional trazia isso. Ou seja, a Lei de Segurança Nacional do regime militar está sendo mais democrática do que o atual contexto do ordenamento que permitia nosso. A discussão acadêmica dos temas. Exato, porque não torna crime, delito, a exposição de doutrinas. Então nós estamos nesse momento tratando de uma parte bem formal, como deve ser discutida, que essas questões têm que mudar. A Constituição é uma carta política. E cada vez mais o judiciário tem uma função intrinsecamente, inexoravelmente, política. Pelo princípio republicano, se você tem uma função política, contrariamente aos monarcas anteriores, você tem que ser eleito. Nesse caso pode estar correto, porque indiretamente, em diversas partes do mundo, isso acontece. É indicado por um presidente eleito, como o presidente da Câmara é indicado pelos representantes eleitos. A legitimidade popular ela vem diretamente pelo presidente que indicou. Exatamente. Então isso não há problema, pode continuar dessa forma. Mas o outro ponto de quem trabalha com funções políticas, que é o caso da STF, é o mandato. Sim. É o tempo de mandato. E esse é outro grande problema, além da falta de controle do judiciário. Se um parlamentar federal tem 4 anos na Câmara, um presidente da República, o chefe do executivo tem 4 anos, possivelmente, com possibilidade, mais 4, 8. Um senador tem 8 anos. Por que um ministro supremo não pode ter 12 anos, que seja? Porque você tem que ver que está ali com o jogo da alternância democrática, ele tem que representar uma parte da população. 12 anos ele alcança 3, 4 ou mais até mandatos presidenciais. Mas por que a pessoa entra com 45 anos, 50 anos? Bota um ministro jovem que vai ser 25 anos lá, trabalhando sem controle. E então nós estamos num momento sem dar chance para uma alternância de opinião pública mesmo. Então a questão do controle, a questão do mandato, a questão dos excessos é que está em voga agora. A história vai visualizar isso para frente como um momento terrível de uma juristocracia, mas tem que ser movimentado pela sociedade civil de maneira legítima. É muito complexo, né? Eu tentei até fazer uma síntese dessa evolução constitucional, mas e a ironia do destino é que eu acabei sofrendo com isso e a gente já alertava o presidente dessas questões. Mas eu tomei um tirambaço aqui no peito, mas estou em pé, estou lutando. Boa.